Muito bem, então eu gostaria de fazer uma apresentação do meu mais novo livro, Adultos Não Bebem Leite, que já está disponível na plataforma da Wiclap, para você comprar online. Pois bem, o objetivo de eu escrever esse livro é justamente um problema que eu verifiquei e que é verificável historicamente dentro do pentecostalismo brasileiro, que foi o desenvolvimento gradativo da animosidade contra o conhecimento teológico, a glorificação da ignorância e toda aquela depreciação da teologia que nós vimos muito mais no passado, mas que ainda encontra ecos e resquícios nos púlpitos modernos. Então, o objetivo desse livro é trabalhar justamente a importância, a necessidade do crescimento, do desenvolvimento e da maturidade no quesito teológico. Vamos lá, quem nunca ouviu, afirmações diretas ou indiretas que procuravam demonizar, depreciar ou falar mal do ensino teológico, do estudo, da pesquisa, do desenvolvimento disciplinado de estudos mais profundos e sérios das Escrituras. Dentro do pentecostalismo brasileiro, criou-se durante as décadas um anti-intelectualismo muito pernicioso e que causou muitos prejuízos. Nós tivemos gerações que sofreram muito por causa da falta de acesso, e a falta de acesso não porque não existissem recursos teológicos para uma formação mais sólida, mas durante muito tempo a própria busca e o próprio interesse foi demonizado dentro do contexto pentecostal. E hoje nós ainda vemos as consequências disso. Os pentecostais, eles são muito atacados, muito ridicularizados, justamente porque, na sua grande maioria, eles são muito fracos teologicamente, a pouca solidez, a pouca profundidade nas suas crenças. Visto isso, se você conversar com pessoas que, mesmo que tenham 10, 15, 20 anos de igreja, que tenham acompanhado inúmeros estudos bíblicos, que tenham frequentado inúmeros cultos de escola bíblica dominical, mesmo assim, você encontra com muita facilidade muitas pessoas que não sabem fazer definições simples e claras sobre as principais doutrinas, as chamadas doutrinas fundamentais da fé cristã. Por que isso acontece? Porque as pessoas, por mais que tenham frequência em cultos de estudo, elas não se desenvolvem. Uma das grandes razões é justamente porque aquilo que é ensinado e a forma como é ensinado nem sempre acrescentam conhecimento. Na verdade, nós temos uma deficiência muito grande na questão dos ensinadores em muitos locais. Muitas igrejas há uma animosidade tão grande ao estudo em que tudo que é ensinado, na verdade, é um estudo muito mais intuitivo, superficial, carregado de senso comum teológico. Que são coisas que as pessoas ouviram e que as pessoas repetem e que nunca conseguem quebrar essa barreira limitante. Por quê? Porque há uma animosidade, há um desinteresse e uma falta de vontade de aprender, de se aprofundar. E muitos dos que, sentindo a necessidade, buscam romper com essa barreira, acabam, por falta de instrução, por falta de um acompanhamento, adotando teologias equivocadas, caindo nos ensinamentos distorcidos que nós temos aí aos montes na internet. Isso também é uma coisa que nós vemos nos púlpitos atuais. Este meu livro ele serve tanto para líderes e pastores, para obreiros, que vê com grande frequência essa animosidade contra o estudo teológico.
A gente vê muito isso em frases, em pregações, pastores, né, dando indiretas ou até mesmo diretas, falando que o estudo é ruim, falando que não é necessário, falando que somente o Espírito Santo é suficiente para nos instruir e nos dar o conhecimento, quando na verdade, na prática, através das próprias pregações e conduta dessas pessoas, você vê que eles não adquirem conhecimento, que eles não estão se aprofundando, porque de fato eles estão negligenciando uma parte extremamente importante da disciplina cristã, que é a busca diligente por conhecimento e instrução teológica. Então, esse livro vai dar fundamentação para quem lida com essas pessoas, né? Talvez até mesmo para as pessoas que têm essa mentalidade, né? Para eles meditarem um pouco se realmente a forma como eles vê a coisa não está errada. Então é interessante. E eu vou mostrar então quais são os capítulos e vou comentar um pouquinho cada um deles. Então nós temos aqui a primeira parte, né, o problema da imaturidade teológica no meio pentecostal. E aí o capítulo 1 vai falar sobre o escândalo dos infantes eternos. Quando a gente fala dos infantes eternos, né, as pessoas que se recusam a crescer e amadurecer, isso tem vários aspectos, várias aplicações. Porque aqui eu digo, não é aquela pessoa que é adulta, mas se comporta como um jovem ou adolescente, que isso também é um aspecto que pode ser trabalhado. Mas aqui é justamente aquela mentalidade infantil em pessoas adultas na questão teológica e religiosa. Nós temos obreiros com muitos anos de fé, mas a sua fé é uma fé infantilizada, né? Ele não quer amadurecer, não quer pensar sobre coisas mais profundas, não quer deixar a superfície, o raso, né, do sentimentalismo, das emoções, porque você tem nesses contextos que, embora ainda tratamos como pentecostais, eles estão mais para neopentecostais, esses obreiros que eles insistem, né, em ter uma fé infantilizada, né, espiritualmente infantilizada. Então eu trabalho nesse primeiro capítulo. O segundo capítulo eu vou falar sobre o anti-intelectualismo, a heresia silenciosa que ninguém ousa confrontar, né? Como que houve e as provas que existem de fato um anti-intelectualismo, como ele se desenvolveu. E nós temos, como eu falei antes, nós temos literatura que trata sobre isso, como o anti-intelectualismo foi nascendo dentro da igreja pentecostal, das igrejas pentecostais no contexto brasileiro, e também os males que ele causa. Capítulo 3, a tirania da experiência, o novo Deus, com letra minúscula, dos pentecostais, né? É quando você coloca a experiência acima da palavra, né? E aí eu vou dar alguns exemplos e mostrar que, de fato, em muitos contextos, o que impera é a experiência, é o que nós sentimos, é aquilo que nós experimentamos no culto. E aí, quando a gente fala isso, a gente sabe exatamente do que eu estou falando. O barulho, o grito, né? Aquela catarse, eu vou falar sobre a catarse aqui no meu livro, né? O que é a catarse religiosa, né? Que é justamente a descarga emocional que você tem através de uma experiência no culto, né? E isso é muito atrativo para crianças espirituais, né? Para pessoas infantilizadas espiritualmente. Capítulo 4, a espiritualidade de nuvem, quando o misticismo se disfarça de fé, vamos trabalhar isso também. Capítulo 5, a ignorância como virtude, quando a falta de conhecimento se torna espiritualidade. E esse aqui é um capítulo muito importante, que realmente nós vemos. Quem nunca ouviu em cima do púlpito aquela frase: ah, mas os antigos não tinham estudo, não sabiam nem ler a Bíblia, mas quando abriam a palavra e pregavam, era poder, era batismo com o Espírito Santo, era cura, era milagre. Pois bem, o que eu vou tratar nesse capítulo é se Deus fazia isso por causa que eles eram ignorantes, ou se Deus fazia apesar deles serem ignorantes. E se o nosso caminho para honrar o legado deles é replicar a ignorância, será que é o nosso caminho? Ou se nós podemos justificar a nossa ignorância atual baseado na ignorância que eles tinham no passado? Então eu vou tratar um pouco das circunstâncias, né, do contexto pentecostal brasileiro, que nasce, né, dentre as camadas mais pobres, e realmente você tinha pessoas com baixíssimo nível escolar, baixíssimo nível cultural,
né? E o Espírito Santo, ele se espalha através dessas camadas da sociedade. Porém, né, a análise que eu faço é justamente, será que isso pode ser considerado como um ponto positivo dessas gerações? Ou, de fato, na verdade, isso foi um grande problema que essas gerações tiveram? Porque, a despeito de Deus usá-los e se mover através deles, e aí eu vou falar sobre por que Deus fazia isso, qual que era a disposição do coração dessas pessoas, como que, de fato, né, por elas serem ignorantes, e aqui não é no sentido pejorativo, mas no sentido literal da palavra, como que isso trouxe consequências ruins naquela época, porque eles temos, e é uma mancha que nós temos na nossa história, né, nós tivemos muitos problemas na questão interpretativa, nós tínhamos pessoas, né, que interpretavam a Bíblia de forma totalmente arbitrária, de forma totalmente equivocada, e ensinava isso nos púlpitos, e aí as consequências foram bem desastrosas para as pessoas daquela geração. Então eu vou falar isso no capítulo 5. Depois a gente vai para a segunda parte, né? O caminho de volta de crianças a adultos na fé. Então, o capítulo 6, a palavra como fundamento, quando o bíblico volta a ser central, que aí nós vamos ter que trazer novamente a centralidade das Escrituras, né? A centralidade das Escrituras é justamente nos voltarmos às Escrituras, não deixar as Escrituras de lado e trabalharmos somente com emoção, com sentimento e com experiência. Capítulo 7, a formação teológica, o antídoto contra o analfabetismo espiritual, porque a formação teológica séria, disciplinada, ela é necessária e importante. Capítulo 8, santidade, o cimento que une a palavra e o conhecimento à vida, né? Aqui o erro de você focar somente no intelectual e acabar esquecendo da questão prática, né? Que é justamente isso, né? O desenvolvimento de uma prática da vida piedosa, numa busca por santificação real. Depois nós temos o capítulo 9, o discipulado sério como estrutura mestra da maturidade, da cadeira do culto à vida de obediência. A questão aqui do discipulado, eu vou trazer a visão bíblica do que de fato deve ser o discipulado. Nós criamos uma cultura do discipulado reduzindo ele somente a um curso pré-batismo, quando na verdade não é isso que é o verdadeiro discipulado bíblico, e como é problemático quando nós transformamos o discipulado em apenas um curso de algumas lições introdutórias à fé cristã. E depois da conclusão, passamos a ideia de que a pessoa foi discipulada, quando na verdade o discipulado é uma coisa muito mais extensa, muito mais próxima, muito mais real, né? É muito mais envolvente do que apenas lavarmos as mãos após ter dado algumas lições para o novo convertido. Eu vou explicar no capítulo de número 9, a importância do curso pré-batismo, porém, vou deixar bem claro que discipulado não pode ser resumido a isso. Então, eu não ataco, né, a utilização desse método, né? Eu digo que ele é necessário, ele é importante e tem a sua validade. Porém, eu digo que discipulado não é isso ou tão somente isso. É importante, esse capítulo vai te dar algumas noções bem interessantes sobre isso. E o capítulo 10, uma revolução silenciosa, a igreja que decide crescer. É quando nós entramos na parte final, então tratando de uma forma mais geral, né, recapitulando tudo aquilo que nós falamos, né, e reforçando mais uma vez essa ideia de que nós precisamos nos desenvolver como cristãos, né? E o título desse livro, Adultos Não Bebem Leite, é baseado no texto de Hebreus, em que o escritor adverte a igreja que, pelo tempo decorrido deles na fé cristã, já deveriam ser mestres, porém, por causa que eles eram negligentes, tardios em ouvir, eles ainda eram imaturos. E o texto de Hebreus vai mostrar que o autor tinha muitas coisas mais profundas para ensiná-los, porém não podia, porque pelo fato deles estarem na condição de imaturos, eles não poderiam receber, não tinham condições intelectuais de receber aquele conteúdo. Nós somos impedidos de receber aquilo que Deus tem para nos dar no quesito de profundidade teológica, enquanto nós continuamos crianças
intelectualmente, né, no quesito teológico, infantilizados. Então, esse é o meu novo livro, né, Adultos Não Bebem Leite, já está disponível aí nas plataformas digitais e eu vou deixar o link, inclusive, na descrição desse vídeo, para se você quiser acessar e comprar. Não é uma leitura muito densa e cansativa, justamente porque eu poderia, né, desenvolver um livro aqui com centenas e centenas de páginas, mas para as pessoas que ainda não estão acostumadas com a leitura, seria um desafio e até mesmo acabaria com o interesse. Começamos devagar com uma leitura um pouquinho mais leve, para que gradativamente desenvolvamos o interesse por leituras mais densas, né, mais complexas, porque queira ou não queira, a literatura teológica de qualidade é pesado, é denso, exige muito esforço intelectual. E quem não está acostumado com isso, por causa da herança dessa cultura que foi entronizada gradativamente, anti-intelectual, né, a cultura da preguiça teológica, pessoas ainda ficariam muito intimidadas, né, se eu apresentasse, né, um livro ali com 500, 600 páginas. Então, para a introdução, a gente tem um livro de fácil leitura e eu acredito que você vai ser muito estimulado com a leitura desse livro. Paz do Senhor.